Bom dia, professor. Bom dia. Posso ficar aqui, professor? Pode. Aqui parada, aqui eu estou. É que tá tão gostoso. Então, só se pode chegar às coisas através. Então, de chegar aquilo que seja a ideia, ou aquilo que se seja uma proximidade de Deus, vai atacar a noção de razão. Ora, e qual é a principal noção da razão em Tomás de Aquino? Um conceito fundamental. O conceito dos universais. As entidades linguísticas que, para Tomás de Aquino, têm uma existência real. Então, a ideia de que uma entidade é algo real. Então, é essa razão particular pela qual Guilherme de Ockham vai atacar. Ora, então ele vai dizer o seguinte, não existe a ideia de universais como integrantes da realidade. Então, um universal nada mais é do que um signo linguístico. Aquilo que falam sobre a coisa, mas não a coisa em si. Olha, então a forma pela qual vai se aceder ao conhecimento é através da indução de diversas coisas, a partir das quais se faz uma abstração das características daquelas pessoas para se chegar ao conceito de universal. Então, só se pode chegar ao conceito de universal através da indução, através da predicação das características de cada pessoa. Então, o universal nada mais é do que o predicado das pessoas. Não existe o homem em geral. O que existe são Pedro, Paulo e João, cujas características dessas pessoas vão estabelecer a ideia do homem em geral. Está claro isso, gente? Ok? Vamos lá. Nesse entender, o universal perde todo o significado metafísico, mas rompe revolucionariamente todo o conceito de ciência. Pois não se pergunta mais como do universal se chega ao particular, mas como do particular se consegue chegar ao universal. Com isso, Ockham confirma sua experiência franciscana de reconhecer e valorizar cada um na sua singularidade e individualidade. Conclui, todo conceito é aquele conceito enquanto é um ente racional.
um ente racional particular do qual se diz que é universal, com relação à capacidade significativa pelo fato de que se predica de muitos indivíduos. Ora, então, essa ideia que vai ser buscada dentro de um conceito religioso, ela vai ter uma importância fundamental. Ou seja, o sujeito atirou no que e atingiu aquilo que não viu, porque isso significa uma mudança radical na teoria do conhecimento. Ora, naquilo que seja a razão de conhecer alguma coisa. Então, na recusa da espécie inteligível, exprime-se a preocupação do autor em não admitir entidades intermediárias entre o intelecto e as coisas conhecidas, pois o conhecimento acontece com o contato direto entre o pensamento e a realidade. Para Ockham, a realidade é ex singularis, ou seja, o singular enquanto singular é inteligível, pois o conceito não faz conhecer a natureza das coisas. Fica para o cognoscente e remete-o a ela. A linguagem não é a realidade, ela é uma forma de representar a realidade através de signos linguísticos. O universal, então, é um conceito, um signo mental ou ente da razão, enquanto o individual é um ente real, uma coisa existente por si e no plano natural. Ora, então você tem que partir do real, você tem que partir da realidade. Então essa a importante mudança na teoria do conhecimento. Então, com essa mudança radical no entendimento do universal, surge um novo modo de realidade e o próprio homem. Para Platão e a corrente, o homem era apenas uma imitação, algo comum sem uma qualidade que o identifique. O pensamento franciscano compreende o homem na sua individualidade e grandiosidade. Com isso, rompe o pensamento aristotélico tomista, pois o homem não possui uma forma comum, mas cada um é único e importante na sua individualidade. Esse é o novo humanismo proposto por São Francisco e utilizado por seus seguidores. Então, preocupações fundamentalmente teológicas. Oi. Desculpa a digressão, mas não eram os espirituais que diziam que Deus está em cada um? Deus está em todas as coisas, mas você só pode chegar à coisa através da individualidade. Você não pode chegar através da razão, deduzindo as coisas sucessivamente, como fazia Tomás de Aquino. A gente pode considerar que isso foi uma inspiração para Spinoza, posteriormente? Toda a filosofia depois disso, né? Ok, até aqui? Olha, dessas conclusões vai surgir um momento fundamental, um momento paradigmático na teoria do conhecimento, que veio a ser conhecido como o nome da navalha de Ockham. Então, com a crítica de Ockham à metafísica tradicional, surge um novo modelo experimental para a ciência, e pode-se afirmar que põe fim ao período medieval. Pela importância de seu pensamento e esse novo paradigma de análise filosófica, cria-se o plano de fundo para o surgimento do Renascimento italiano, de Leonardo da Vinci, Michelangelo e, mais tarde, o empirismo inglês de Hume, Locke, juntamente com a base científica de toda a modernidade. Pode-se notar em Ockham um cânon que conduz toda a sua abordagem crítica. Não se multiplicam os entes se não for necessário, conhecido como a navalha de Ockham. Esse
cânon tornou-se uma arma crítica contra o platonismo das essências e contra os aspectos do aristotelismo, em que se percebe mais a presença de elementos platônicos. Em rápidas consequências, com isso cai por terra o pensamento metafísico e gnosiológico tradicional. Ora, então a navalha de Ockham marca esse momento singular. Então não é mais possível se deduzir as coisas de ideias ou de seres metafísicos a partir do qual vai se elaborar a construção do mundo. Ora, então eu não devo multiplicar entes metafísicos de maneira desnecessária. Ora, então isso é um princípio fundamental. Tudo o que existe tem que partir do real, e o real tem que ser algo que possa ser acessível através dos sentidos. O real tem uma determinada existência. Isso é importante hoje? Ou podemos esquecer esse monge franciscano alucinado do século XIV? Eu acho que foi importante para desenvolver conceitos assim, como inspiração teórica e filosófica, para desenvolver conceitos mais do século XX, como dignidade da pessoa humana, ou jeitos mais na paz, porque falando de autenticidade, particularidade de cada um, acho que talvez tenha sido inspiração. Mas isso é importante só para isso? Só para um conceito tão abstrato quanto dignidade da pessoa humana? Isso aí é básico para fazer ciência hoje em dia. De que maneira? Oi? Então, mas de que maneira isso se define? Praticamente você usava a entidade metafísica que nós chamamos atrás. Agora que você precisa de um mínimo de hipóteses possíveis, você vai deixar tudo no material. Então vamos lá. Por que morreram 700 mil pessoas no Brasil de Covid até 2022 e 60 mil na China? Sim, mas como é que você relaciona isso com a nossa disciplina e o nosso bom filósofo do século XIV? Bom, antigamente se explicava as doenças e epidemias de morte com base em questões espirituais, morais da nação. Hoje a gente vê essas formas materiais, né? Vacina, isolamento. Não, então, o que aconteceu para que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas? Aqui só existem 215 milhões de pessoas. Por que morreram 700 mil aqui e só 60 mil na China até 1922? Até, desculpa, 2022. Seguiram os técnicos, tá? Oi? Eles seguiram os técnicos, tá? Vamos lá. O que você sabe com certeza sobre o vírus? Que a ciência constatou a partir das análises acadêmico-teóricas. Não. Foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o que você sabe com certeza sobre vírus. Vacina imuniza. Sim, mas por que imuniza? O que você sabe sobre ele? Vírus tem opinião? Vírus tem discernimento? Não tem nem DNA, Você sabe que ele é um ente bastante primitivo que se reproduz
tem uma vida útil lá de mais ou menos 14 dias, passa os seus genes adiante e aí morre. Você reproduz como? Não. Como é que ele se reproduz? E, ele evolui? Vírus evolui por quê? Não tem por que ele evolui. Não, mas as pessoas não evoluem por defeitos, elas evoluiriam por defeitos. Por que ele se torna um vírus melhor? Por que ele evolui? Para aumentar as suas chances de sobrevivência. Ele só faz coisa, ele vive 14 dias e ele se reproduz. Então ele aumenta as suas chances de sobrevivência. Aumenta as suas chances de sobrevivência de que jeito? Por seleção natural. Os melhores vírus são selecionados naturalmente e esses que vão sobreviver, esses que vão dar origem às novas epidemias. Então, do ponto de vista do vírus, essa é a forma de sobrevivência dele. Ora, e como é que ele se transmite? Ele baixa de células de outro organismo. Eu falei errado, aqui no DNA, mas ele não tem células. Então ele se invadir células de outro. Ele precisa de outros organismos para ser transmitido. Ele precisa da circulação através das pessoas. Então vamos lá, agora que você já sabe o que é um vírus e como ele evolui, como você evita a evolução dele? Oi? Sim, mas como é que você evita a contaminação? Fazendo as pessoas pararem de circular, porque se vírus não tem perninhas, ele precisa das pernas dos outros para circular. Então, você evita que as pessoas circulem e que se tornem vetores de contaminação do vírus. Então, por que morreram 700 mil pessoas no Brasil e só 60 mil na China até 2022? Porque a China aplicou o conhecimento ou aquilo que se sabia efetivamente sobre o vírus. Por que o vírus não atingiu as grandes cidades da China, Beijing, Xangai? Porque ficaram restritas à província de Wuhan, que é uma província chinesa, foi completamente isolada. Então, a famosa política chinesa do Covid-0. Então, as pessoas não iriam mais circular. Se não mais circulassem, o vírus não mais circularia através delas e, consequentemente, você teria aquela não proliferação. E no Brasil? No Brasil, o governo se empreendeu a signos linguísticos, como as fake news, em vez de embasar-se nos signos reais, como a ciência, o que realmente dava para constatar, que era que as pessoas estavam morrendo porque não estavam seguindo o lockdown, não estavam seguindo... Quando começou o lockdown no Brasil? 13 de março. Realmente não foi. Nunca começou o lockdown no Brasil.
As pessoas continuaram circulando, continuaram espalhando o vírus, e é por isso que morreram 700 mil pessoas aqui no Brasil. Por ignorar a navalha de Oca, por ignorar aquilo que você já ordinariamente sabia sobre alguma coisa. Então, se você toma uma decisão errada, num momento econômico comum, o que acontece com você? Fica mais pobre. Se você toma uma decisão errada, ignora, por exemplo, a navalha de Oca, num momento excepcional, você morre. Simples assim. Essa a importância da navalha de Oca. Ora, por que isso muda na China a partir de 2023? Vocês sabem que as taxas de proliferação do Covid na China em 2023 vão aumentar substancialmente. Há uma previsão de 1 milhão de mortos na China esse ano. Por quê? Não. É essa a resposta. Eles pararam de fazer o lockdown? Porque eles pararam a política de Covid-0. Então, condições políticas e econômicas da China, os problemas econômicos acarretados por essa coisa, impediu que a navalha de Oca fosse observada. Ou seja, a ideia de que você precisa estar embasado num conhecimento real. Você não pode multiplicar seres metafísicos desnecessariamente. Ora, então a China sabe disso, mas ela não tem mais condições políticas de aplicar a política do Covid-0 e vai pagar o preço necessário para isso. O preço por ignorar a navalha de Oca. E no Brasil, como é que nós resolvemos esse problema? Você misturar um remédio para a malária com um remédio para os vermes, você estará protegido contra a contaminação da Covid? Quem aqui tomou o tratamento precoce contra a Covid? Está vendo? 100 milhões de kits distribuídos. Eu faço essa pergunta todo semestre e jamais encontrei alguém que levantasse a mão. Não, eu sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente: as pessoas aqui acreditam doentes, mas elas não contam para vocês. Ou seja, elas vão acreditar em coisas que não são a realidade. Então, no Brasil, se ignora Oca, se ignora a navalha de Oca. Aliás, sabem que Oca tinha uma navalha. Quanto mais era utilizada para alguma coisa. Ora, então aqui você explica qualquer coisa por um signo imaginário. Você faz uma explicação qualquer que não tem nenhuma base no real e você aplica, por exemplo, como se fosse uma política pública. Você cria um ente metafísico desnecessariamente. Ou seja, você diz que determinada coisa tem uma propriedade que ela não tem, que nenhuma evidência confirma,
e você passa isso como se fosse uma política pública. É por isso que numa época de crise as pessoas morrem. Entenderam? A importância da ideia da navalha de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio filosófico, uma forma de pensar. Por exemplo, nesse livro, Navalha de Ockham, um princípio filosófico que libertou a ciência e ajudou a explicar o universo. Então, monges alucinados discutindo a natureza de Deus vão descobrir algo fundamentalmente importante. Deve-se observar a realidade, existe um conhecimento certo, e esse conhecimento certo é aquele que pode ser provado. Todo o conhecimento surge a partir da indução. Todo conhecimento real surge do real, surge de propriedades que eu posso estabelecer a partir de coisas reais. Mas nós somos estudantes de direito, nós não estamos preocupados com a ciência, mas apenas com o objeto do direito. No direito, nós criamos seres metafísicos para explicar a realidade. Também ignoramos a navalha de Ockham. Professor, a alma mater não é um conceito metafísico? A alma mater é um conceito metafísico. Então o direito se utiliza da metafísica. O direito se utiliza da metafísica. Vamos lá. Vocês acreditam em jurisprudência? Como primordial, não, mas como algo para fazer uma junção sincrética, assim, sinérgica ao nosso sistema germânico, acho que pode ser bem. Um conceito metafísico para enganar as pessoas, né? É isso. Não primordialmente, porque aí vai virar como um lóio, mas... Vamos lá. O que é a ideia de jurisprudência a partir da noção de Guilherme de Ockham? Bom, primeiro, o que é jurisprudência? É um conjunto de precedentes, ou seja, das resoluções casuísticas ao longo do tempo. Conjunto de decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido. O que caracteriza essas decisões? Como é que eu sei qual é a reiteração das decisões de um tribunal no mesmo sentido? É um conceito de Guilherme de Ockham. Todo conhecimento só surge do real, só surge dos indivíduos, só surge de João e Paulo. Como é que eu aplico isso à jurisprudência? Eu não estou entendendo a pergunta. Olha só, estamos tentando chegar ao conceito de jurisprudência baseada numa ideia real, numa ideia da navalha de Ockham. Eu não devo criar seres metafísicos desnecessariamente. Então eu preciso saber o que é jurisprudência. Eu preciso saber se eu não estou inventando um ser metafísico e chamando de jurisprudência. Então, o que é um ser real de jurisprudência? Como é que um estagiário no escritório da advocacia usa a jurisprudência?
Sim, mas qual decisão que você vai escolher dentre as milhares existentes? A que mais... Aquela que seria nossos interesses. Oi? Geralmente aquela que seria nossos interesses. Ah, aquela que atende os seus interesses, aquela que está na página 1 do Google, né? Porque na página 5 você já não tem o menor interesse em procurar. Só o que está na página 1 ou 2, É né? do caso que mais se assemelha. É. Você está dos casos, está falando do caso que mais se Um assemelha. ente metafísico que não tem nada a ver com jurisprudência. Você selecionou uma regra daquilo que você queria e você chamou isso pelo gênero, jurisprudência. Não é jurisprudência, é apenas uma seleção particular que você faz daquilo que lhe interessa e chama de jurisprudência. O que é isso? Um ente metafísico que você mesmo inventou. O que seria a jurisprudência? Você avaliar todas as decisões tomadas num tribunal para saber qual é a tendência daquele tribunal. Então, isso é o que se chama decisões reiteradas, concretas, no mesmo sentido. Então, isso não é... isso é o conceito real de jurisprudência. Não o metafísico que você inventa para argumentar em uma petição de direito. Entenderam? Que é inventar signos linguísticos e entes metafísicos? Não entendi. Então é preciso ter pesquisar com linearidade. Com linearidade, todas as decisões de um tribunal num determinado sentido, para aí você poder dizer, olha, a jurisprudência, ou seja, as decisões reiteradas de um tribunal no mesmo sentido, elas significam isso, elas provam isso. Entendido isso, gente? Então, a navalha de Ockham marca uma forma de pensar, uma forma de estabelecer um pensamento real e a forma de se fazer uma inferência. Porque inferir alguma coisa significa não partir de algo real, não criar um ente metafísico qualquer. Então, essa é uma forma de atitude permanente. Essa é uma forma de atitude para você saber se uma política pública é adequada ou não, se a pessoa está passando você para trás ao criar um ente metafísico, por exemplo, um tratamento precoce contra a Covid, que não resolve nada, ou está baseando na realidade. Ela está se baseando num princípio da navalha de Ockham, não criar seres metafísicos desnecessariamente. Entendido, gente, a importância de Ockham? Então isso é fundamental, tanto no direito qualquer outra coisa. Então a navalha de Ockham marca a chamada moderna para o conhecimento. E a pobre da metafísica? Deixa de ser importante? A tradição filosófica construída por Tomás de Aquino, Platão e Aristóteles deixa de ser importante por causa disso? Não, a gente tem muitos conceitos no direito que são metafísicos. Eu tenho que conviver com duas tradições filosóficas. Eu tenho que conviver com o estabelecimento da importância das coisas. É claro que a metafísica é importante, é claro que as abstrações a partir de deduções são importantes, mas elas têm um lugar delimitado na teoria do conhecimento. Então, sabe que é uma causa formal
ou uma causa material, uma causa eficiente, uma causa final, continua sendo importante, mas tem uma delimitação na explicação do mundo. Então, explicar o mundo significa explicar o mundo a partir dos entes reais, não a partir de um dedutivismo metafísico. Então, eu tenho que levar em conta os entes reais. Eu tenho que aplicar a navalha de Ockham a qualquer tipo de conhecimento, para saber se eu não estou sendo enganado, para saber em cada momento o que é o real. Entenderam isso, gente? Isso aqui é bem básico. Professor, é correto dizer que se todos os juristas se embasassem na navalha de Ockham, a gente não teria, por exemplo, um advogado citando entidades metafísicas como Afonso Pilatos? Com certeza. Com certeza. Você não criaria entes imaginários, né? Quer dizer, você não criaria, ou então uma completa ignorância como essa, né? Quer dizer, por que um advogado, quando ele atua, ele denota determinadas coisas, não é só aquilo que você argumenta, é a forma como você diz e o conjunto de conhecimentos. Então, se o sujeito cita Afonso Pilatos, você já sabe que é uma besta, né? Porque o cara não tem nem o conhecimento básico. Então, obviamente que o conhecimento jurídico tem ser... Então, você não pode levar aquilo em conta, entendeu? Esse é um ponto fundamental. Então, vamos lá. Para o príncipe dos nominalistas, é fundamental a rejeição metafísica do sistema lógico de Tomás de Aquino, pois o puro único ato que lhe é a vontade criadora de Deus, ato que não é passível de tematização racional. Juntamente com o conceito de ser analógico, cai também o conceito de substância, pois o ser humano somente conhece as qualidades ou acidentes que a experiência revela. O conceito de substância apenas revela uma realidade desconhecida, arbitrariamente enunciada como conhecida, e com isso se torna um ente sem motivo de ser pensado. Isso também vale para a causa eficiente e para a causa final, pois pode-se enunciar lei sobre a causa e efeito ou o fim das coisas, mas se elas não forem comprovadas empiricamente, nada é real. No que se refere à gnoseologia, com suas implicações metafísicas, o discurso é mais simples. Diante do tema de se é ou não é necessário distinguir o intelecto agente do intelecto possível, Ockham afirma que essa é uma questão ociosa. Ele não apenas nega essa distinção como supérflua, mas afirma com decisão a unidade do ato cognoscivo e a individualidade do intelecto que o realiza. A suposta categoria dos universais tomistas, que levava a distinção entre ao intelecto agente do possível, é considerada a partir de seu pensamento completamente inútil para a efetiva concretização do conhecimento. Um de seus exemplos que tornou-se conhecido é este: a estátua de Hércules não levaria nunca ao conhecimento de Hércules se o próprio Hércules não fosse conhecido anteriormente. Então é a partir do real, é a partir daquilo que pode ser acessível através dos sentidos que você tem que pensar as coisas. Qual é a importância desse pensamento e qual é a importância da navalha de Ockham? Essa filosofia, a navalha de Ockham, os filósofos empiristas ingleses, como Locke e Hume, elaboram suas teorias, sempre levando em conta dois princípios. No mundo da ciência, deve-se sempre excluir os entes e os conceitos supérfluos, a começar pelos entes e conceitos metafísicos que mobilizam a realidade e a ciência, configurando-se como uma norma metodológica
lógica que mais tarde iria ser definida como rejeição das hipóteses ad hoc. Por outro lado, a tal crítica também realça a não necessidade de admitir algo fora dos indivíduos, pois todo conhecimento fundamental é o empírico. Com todas essas críticas à metafísica da época, Ockham abre o caminho para um novo entender sobre a ontologia. A ontologia é a ciência que estuda o ser. Não se está mais vinculado a um homem dividido dualisticamente entre alma e corpo, nem um homem que se liga a Deus através de sua substância principal, a razão, mas um homem que tem fé e reconhece Deus em cada experimento, em cada flor, em cada criatura. Um homem que louva a Deus na sua simplicidade, no seu modo, pois cada criatura tem um papel importante na criação. Então aqui a essência do pensamento de Ockham, a ideia de que só pode chegar a Deus através da fé. Então, buscando esse fundamento teológico, ele vai acidentalmente fazer uma mudança importante na teoria do que é conhecer as coisas. Oi. Desculpa. É correto dizer que, assim, sem essa lógica revolucionária de Ockham, a gente não teria uma boa base, tanto para a filosofia empirista como está dita aí, quanto para a ética kantiana? Totalmente. Tudo na filosofia empírica parte dessa consideração de Ockham, parte da análise de Ockham. O que é o real? O real é o que pode ser acessível através dos sentidos. Então, o real tem uma realidade. Toda a construção teórica, todo o método científico é baseado nessa ideia. Eu só posso partir do real. Então, se eu parto de um ser imaginário, eu não vou chegar a lugar nenhum. Tratamento precoce para a Covid. Não tem base factual nenhuma, só parte das crenças das pessoas, é um ente metafísico. Só mais uma perguntinha. Oi. Esse relacionar ao dever do advogado, do Barbosa. Sim, então, do real, você parte da ideia do criminoso que precisa ter o direito à defesa. Você parte do real. E a partir daí você constrói qual é o dever do advogado. O dever do advogado é garantir que Paulo e João tenham a devida defesa. Claro, gente. Então, isso é um princípio filosófico, isso é um modo de pensar. Isso é um modo de pensar moderno. Isso é a mudança na teoria do conhecimento. Então vejam só, monges alucinados discutindo a origem de Deus vão levar a uma mudança importante na teoria do conhecimento. Uma mudança acidental, uma mudança que eles não estavam buscando, mas uma mudança importante. Então, pensar a navalha de Ockham significa pensar o mundo como a realidade. E no Brasil, onde se ignora Ockham e a sua navalha, isso é extremamente importante, porque isso significa, às vezes, a diferença entre estar vivo ou morrer à toa. Claro, gente, isso aqui é... Sim, em resumo, o conhecimento intuitivo é o único que tem por objeto as existências e nos permite alcançar os fatos. É aquele pelo qual sabemos que coisa é e que não é, e quando não é. Daí resulta que o conhecimento sensível é o único quando se trata de alcançar a existência. Desse modo, as coisas não podem ser definidas como simples. As coisas não podem ser, por definição, senão simples, isoladas e separadas. Ser é o ser único e distinto. Pedro e Paulo, indivíduos, são. E na pessoa de Pedro não há nada de outro que não Pedro. Nada que se distinga nem realmente, nem formalmente. Os universais, o homem, o mineral, não são mais do que signos, termos de linguagem. Daí a expressão nominalismo, que tem na nossa lógica uma função particular.
eles nos servem para conotar, para relacionar conjuntamente múltiplos fenômenos singulares. Por homem se designa uma certa similitude que se crê discernir entre Platão, Pedro e Paulo. Entretanto, o ser não pertence verdadeiramente senão aos indivíduos, e, portanto, os termos gerais não significam nada neles mesmos. Nada senão um conhecimento imperfeito e parcial dos indivíduos. O único conhecimento perfeito, verdadeiramente adequado ao real, é aquele do universal. Universais e relações não são mais do que um instrumento do pensamento. Então, isso marca a famosa mudança do pensamento antigo para o pensamento moderno. E marca o fim da Idade Antiga e o surgimento da Idade Antiga e medieval e o surgimento da Idade Moderna. Então, essa é uma mudança extremamente importante a partir do pensamento de Ockham. Ora, mas nós, como seres monotemáticos, não temos interesse em nenhum monge alucinado, mas apenas no conhecimento do direito. Que isso importa para o direito. Qual é a grande modificação que o nominalismo traz para a ciência do direito? E o nominalismo, ao contrário do direito natural clássico, a pensar as coisas a partir do indivíduo. O indivíduo não mais a relação se torna o centro de interesse da ciência do direito. O esforço da ciência jurídica vai doravante tender a descrever as qualidades jurídicas do indivíduo, a compreensão de suas faculdades, de seus direitos individuais. Se não podemos reconhecer como objeto do conhecimento, senão as coisas positivas singulares, também não é possível reconhecer como fontes do direito, senão as fórmulas das leis, das vontades individuais e não mais a ordem da natureza. O nominalismo elabora um novo sentido, uma conotação positiva para o direito natural. Nesse diapasão, podemos designar por direito natural as consequências que derivam racionalmente de uma convenção entre os homens ou de uma regra positiva dada. Não essa conotação de direito natural, nenhuma ligação com a natureza. Observamos que essa perdeu todo o seu caráter universal e obrigatório, ao menos em relação ao legislador. Ora, então o que significa, a partir da navalha de Ockham, a ideia de direito? Ora, todo o direito tem que partir daquilo que é o real. O real é o indivíduo. O real é aquilo que pode ser determinado. Então, é a partir do indivíduo que eu vou buscar a verdadeira realidade. A diferença disso para o direito natural clássico? Oi? O direito estava na natureza. Qual é o conceito fundamental do direito natural clássico? A natureza das coisas. E a partir de Ockham, qual é o conceito de natureza fundamental? A realidade da individualidade? Mas o que isso significa em natureza? Oi? Não.
todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Todo homem tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à busca da felicidade. Que tipo de natureza eu estou falando aqui? A natureza humana. Então, o significado da natureza está agora ligado à ideia do homem, à ideia de natureza humana, porque ela tem que ter uma base no real. Ora, se tem que ter uma base no real, onde está o real no mundo? De onde surge o direito? Não, quer saber, segundo essa concepção filosófica, onde está o Oli? Onde está o direito? Não, o direito não está na ciência. Onde é que está o direito? Gente, o direito real é relevante. Oi? Não, as relações, Aristóteles trabalhava a ideia de relações, né? Ele trabalhava metafisicamente a ideia de direito, a noção, a proximidade com o justo, etc. Agora, gente, para onde foi o Oli? Estamos sempre procurando o Oli. De onde surge o direito? O direito surge do homem, o direito surge da vontade. A vontade do homem constitui direito? O sentido objetivo desse ato de vontade. Duas pessoas fazem um acordo de vontades. Isso vale? Se puder ser provado? Vale. Então, o direito surge do ente real. O direito surge de algo real. Então, surge da vontade do homem. E o direito das coletividades? A vontade coletiva. Surge da vontade coletiva. E qual é a emanação da vontade coletiva? A emanação da vontade coletiva é a lei, é a norma jurídica, é aquele que tem o poder do ius dicere, é o ser real que tem o poder de dizer o direito. Então, a grande preocupação da nova forma de pensar o direito, a partir da ideia ocamiana, é a preocupação com aquilo que vocês vão ver daqui para frente, a fonte do direito. O direito brota de algum lugar, é igual uma água surgindo da fonte. Ele tem um lugar legítimo do qual legitimamente brota. Então vamos lá. Costume é fonte do direito?
Vamos lá, defina costumes. Tradições, hábitos mantidos ao longo do tempo. Metafísica, né? Entidades que você mesmo criou e disse que são importantes, né? Monte de metafísica. Vamos lá, gente, o que é costume? Práticas sociais reiteradas ao longo do tempo, que são entendidas como obrigatórias. Que tipos de costumes vocês conhecem? Contra a lei, segundo a lei e... qual é o terceiro? Segundo legem, preter legem, contra legem. Todos são iguais? Não. Se são iguais, porque iguais ou diferentes, por que seriam diferentes? Essa é a definição básica, né? Um viola, o outro está de acordo com a lei e outro é indiferente à ideia de lei. Qual que vale? Segundo a lei. Aquele que está em conformidade com a fonte do direito, aquele que está em conformidade com a lei, ou aquele que é indiferente à lei, não é? Antes dele não havia uma norma, mas aquela norma é passível de ser reconhecida pela lei. Então, o costume preter legem, ele também pode ser permitido. E o contra legem? Não é válido. Porque há um direito legítimo, há um direito que é legítimo a partir da fonte de legitimidade. Então vejam que o direito mudou. Agora o importante é saber onde está a fonte do direito. Então agora vocês vão ter que se preocupar com a fonte da eterna juventude. A fonte da eterna juventude é aquela da qual o direito brota legitimamente. Então, esse é a nova concepção de direito. E a pobre da justiça? Onde foi a pobrezinha? Ela é a pedra angular de todo edifício jurídico. Isso é metafísica. Droga! Onde foi a pobrezinha? Qual é a relação entre justiça e direito nessa nova concepção? Não. Sim, mas se todo direito deriva de uma fonte legítima, a justiça não é mais importante para a definição de direito. Direito e justiça também dão adeus para sempre. O que importa agora é a fonte de legitimidade. O que importa agora é a fonte legítima, é o triunfo do inspetor Javert. O que importa é que Jean Valjean subtraiu coisa alheia móvel, realizou o fato típico, antijurídico e culpável. Ele violou a lei. Viram que lindo? Direito e lei só, ou melhor, lei e justiça só voltarão a se encontrar lá no século XX, quando
essa concepção rigidamente estabelecida apresentar as suas fissuras, né? Então, verificar-se que o mundo não é esse mundo perfeito e de segurança a partir da lei. Mas, a partir de Guilherme de Ockham, a gente tem uma nova compreensão do mundo e também uma nova compreensão da ideia de direito. Claro até aqui, gente? Ok? Então, estamos nós no nosso admirável novo, agora com a nova concepção de direito. E isso vai levar a uma outra questão importante, que é a mudança do direito subjetivo, o do conceito de direito subjetivo. Então, a partir dessa ideia occamiana, e por causa de uma briga importante, a famosa querela da pobreza, que vai opor a poderosa ordem de São Francisco de Assis ao papado, a gente vai ver que há uma alteração importante no conceito de direito, e é isso que nos interessa. Então a gente vai ver no franciscanismo o direito, a teoria occamiana do direito subjetivo. Então vamos lá. Ao longo da história do pensamento filosófico jurídico, Guilherme de Ockham foi considerado por muitos uma fonte área da doutrina do direito subjetivo, tendo tratamento por ele conceito de ius, considerando enquanto potestas do indivíduo, enquanto um poder do indivíduo. A sua ênfase no indivíduo como fonte do direito foi considerada como corolário moral e político de sua metafísica nominalista. O século XIV tem sido frequentemente associado com o nascimento do direito subjetivo como fruto do trabalho e influência de Ockham e do seu nominalismo. Para entender a nossa deve-se definir o que se concebe como direito subjetivo. Ele se define por ser um direito que emana da pessoa, que é atributo seu. Um atributo, não um objeto, alguma coisa, alguma vantagem que se coloca frente ao sujeito. O direito subjetivo é, ao revés, uma qualidade do sujeito, uma de suas faculdades, mais precisamente uma franquia, uma liberdade, uma possibilidade de atuar. A noção complexa de direito subjetivo resulta da associação de duas ideias, a de direito e a de poder. É uma faculdade, um poder do sujeito sancionado juridicamente. Vamos lá, noçõezinhas básicas de direito civil, aquilo que vocês deveriam ter aprendido naquela outra matéria. Teve uma comunicação no meio. Oi? Teve uma comunicação no meio. O que é? A prova, A professor. prova. Uma coisa chamada pegadinha. Então vamos lá. O que o professor de Direito Civil ensinou sobre direito subjetivo? A gente não sabe Oi? Sim, alguns tipos. Não, sim, aí tem as classificações dos tipos de direito subjetivo, mas eu quero saber o que é a ideia de direito subjetivo. Ele deu pra gente duas teorias, né? Uma seria minoritária, de que não existiriam direitos subjetivos apenas situações jurídicas subjetivas, que passou um artigo pra gente falando sobre isso. E
e uma teoria dominante que os direitos subjetivos seriam relativos à faculdade que as pessoas têm de exercer algo que é humanamente garantido a elas, como o direito à educação, o direito à saúde, que em inglês é chamado de rights. Acho que é isso. Então vamos lá. Então já temos o conceito em inglês de rights sobre o direito. Como é que você diferencia as duas coisas? O que é situação jurídica e o que é o poder do indivíduo? Duas teorias, né? Quando vocês estiverem estudando para isso, vocês vão aprender que o mundo se divide em três teorias. A teoria subjetiva, a teoria objetiva e os cursinhos incluem a teoria eclética, que junta as outras duas e expressa qualquer conceito no mundo pode ser reduzida a essas três teorias. Claro que isso é uma falácia total, claro que isso é uma mentira total e se faz em cursinhos. De preguiçoso, né? É uma maneira preguiçosa de pensar. Como aqui vocês são obrigados a raciocinar e a pensar, qual é a diferença entre as duas teorias? A de situação jurídica e a de poder do indivíduo. Precisamos saber o que é direito subjetivo, né? Ensinaram para vocês que existem duas fórmulas. Umas tem poderes ensinados, e a outra tem Então vamos lá. A ideia de poderes do indivíduo. Quem dá esse poder ao indivíduo? A lei, né? A norma jurídica. A norma dá ao indivíduo uma faculdade de agir consoante aquilo que a norma estabelece, né? Então, a norma dá ao indivíduo um poder. Isso é uma relação social? Teoria básica dos conceitos para eu ter uma relação social, o que é preciso? Duas pessoas, olha só que legal. Cadê a segunda pessoa? A norma e o indivíduo. E a outra pessoa? Não tem outra pessoa. É a norma que dá ao indivíduo um determinado poder. É proibido pisar na grama. Então a norma exclui a faculdade de você pisar na grama. Não, é a norma que deu a você o poder ou a faculdade de pisar ou deixar de pisar na grama. Não tem outro. Não, olha só.
Vamos lá, cara. Vamos lá. Uma relação social precisa de duas pessoas. Certo? Eu só posso entender uma relação social como uma relação entre duas pessoas. Relação social que vem diretamente da norma. Não há um segundo sujeito, entendeu? Não há uma relação em si. Não, a norma estabelece alguma coisa. Ela dá uma faculdade de agir, que deriva diretamente da norma. Oi? Não, então, mas por esse conceito, se o conceito parte do indivíduo, você não precisa do outro para explicar o conceito de direito, entendeu? Você pode explicar o conceito de direito sozinho. Esse é o conceito de poder. Poder é a partir de uma determinada norma. Eu não preciso da relação social. Entendo isso, gente. E o velho Aristóteles? Como fica o pobrezinho aqui? O que Aristóteles falava sobre o direito? O direito está contido na moral? Não, mas o que ele falava sobre a natureza do direito? Não, existia um conceito de direito subjetivo em Aristóteles? O direito é uma relação social. O direito é uma relação que existe entre duas pessoas. Robson Crusoe, na sua ilha, não tem direito. Só tem direito quando surge sexta-feira e Robson Crusoe diz: isso aqui é tudo meu. Então, é aí que se forma a relação social. Então, direito é uma relação social. Direito é a porção justa dos bens que existem para serem distribuídos. Então, direito é naturalmente uma relação social. Entendido isso, gente? Esse é o conceito aristotélico de direito. E a segunda acepção? A situação jurídica. Qual é a diferença da primeira, do poder do sujeito? A da situação jurídica provavelmente constata que há uma preponderância das figuras jurídicas em cima dos indivíduos. Então vamos lá. Situação jurídica, relação é o poder? A relação. E necessariamente você tem um outro em discussão. Eu só tenho uma situação jurídica se eu relacionar aquele indivíduo com outros indivíduos que estejam fora da relação social. O que é função social da propriedade? É algo que relaciona uma circunstância de uma pessoa a situações que estão fora dela. Então, a propriedade é uma função social porque ela relaciona a situação daquele indivíduo com outros que estão fora dela. Então, situação jurídica é uma relação. Ora, então nessa circunstância eu levo em consideração o outro. Eu preciso levar em consideração o outro. Então não é o mesmo conceito de direito subjetivo. O direito subjetivo, ele é um poder sancionado juridicamente. Então, se o direito
parte da realidade. E se a realidade é uma fonte concreta, é uma fonte legítima, eu tenho que me preocupar com a legitimidade da fonte. Eu não preciso mais me preocupar com o outro, eu não preciso mais me preocupar se a minha relação com o outro é justa, eu não preciso mais me preocupar com nada disso. Eu só preciso me preocupar com a fonte de legitimidade. Adeus justiça, adeus o outro, adeus todo mundo. Agora eu só preciso me preocupar com a legitimidade da fonte. Tá claro, gente? Oi? Tá claro até aqui? Mais ou menos. É difícil, professor. Não, é uma mudança na ideia de conhecimento a partir do monge maluco. Então, é a partir da forma de pensar que você vai dar o conceito de direito. Justiça é importante na modernidade? Na modernidade não muito, né? Só no século XX. O inspetor Javé precisa ser justo? Ele está em uma conformidade do direito? Se vocês não lerem Os Miseráveis, vocês jamais aprenderão direito. Ele até está em conformidade com o direito, mas ele não foi justo, porque o furto famélico é algo que é algo que não existe segundo o Código Criminal francês de 1810. É uma abstração metafísica da sua cabeça. Mais uma vez. Se eu penso direito como fonte de legitimidade, a fonte da legitimidade está na norma. Ora, então é a norma que cria o direito da única coisa que existe, que é o indivíduo e que é a natureza humana. Entenderam, gente, a diferença do conceito? Ok? Então vamos lá. Tem entendido até aqui? Senão estou indo rápido demais ou não? A noção de direito subjetivo é a exegese do século XIV, uma vez que é incompatível com o sistema natural clássico. O próprio da doutrina de Aristóteles e São Tomás é fundar a ciência jurídica não sobre a natureza do homem, individualmente considerado, seu poder, seu direito subjetivo, mas sim sobre a base de um dado natural a partir da observação da ordem contida na natureza. A palavra direito começa a mudar por força das modificações do mundo medieval. Durante toda a Idade Média, não existe o trabalho criador da jurisprudência, no sentido romano do termo, da busca doutrinal pelo justo. Ora, na ciência do direito, se o ponto de vista do jurista não está representado, o do particular se apodera dela. Cada um estabelece a lista dos seus direitos, do que considera ter no direito escrito. Direitos do imperador contra o Papa, direito dos reis contra seus súditos, direitos que são como contraforte do poderio e que se confundem mais ou menos com o seu poderio. O individualismo é assim, de uma certa maneira, fruto da derrocada do Império Romano. Liberto das travas do direito, nascido das conquistas guerreiras, uma nova ordem se afirma, ordem que procede da liberdade, das convenções espontâneas, das cartas, dos contratos jurados, enfim, de iniciativas individuais. Ora, quando Roma se desagrega, o que acontece com o território do Ocidente? Se fragmenta em quantos reinos?
Infinitos não, mas uma boa quantidade, né? Então, os ostrogodos, os alanos, os hunos, então os vândalos. E qual é a parte que coube a você? De que bárbaros nós descendemos? Dos visigodos, né? Então a parte que nos cabe do mundo é a parte dos visigodos, né? Então a Península Ibérica ficou sob domínio dos visigodos. Até onde ia o poder dos visigodos? Ao que a Lex Romana Visigoda determinava? Sim, mas até onde isso ia faticamente? Pela Ibéria e pelo Lusitânia. Até onde o reino visigodo conseguia dominar. Então, aquilo que seja o direito significa o alcance que o poder visigótico tinha, o poder de implantar a lei Christianorum visigótico. Então, a lei visigoda, né, o código visigótico, vigorava até onde ia o poder do reino visigodo. Ora, então começa a haver na fragmentação da Idade Média a identificação de direito e poder. Então começa faticamente a acontecer isso. Mas o conceito de direito imperante naquele momento? O velho conceito romano, o velho conceito lá do corpus iuris civilis, a identidade de direito e justiça. Então, era um mundo em transformação, um mundo onde cada vez mais a ideia de poder significava ou se confundia com a ideia de direito, e um mundo no qual uma superestrutura intelectual, uma superestrutura lógica, ainda imaginava o conceito de direito como uma relação social. Então, um mundo que se fragmenta em relações fáticas de poder e uma superestrutura que não corresponde mais a esse velho mundo. Então, esse é o pano de fundo a partir do qual, no século XIV, vai acontecer uma importante modificação no conceito de direito. E isso acontecerá no meio de uma famosa disputa, uma disputa que vai opor a poderosa ordem de São Francisco de Assis, né? A ordem mendicante mais rica da Europa, e o papado que estava exilado em Avignon. Então, é esse embate entre dois mundos que vai definir o surgimento do conceito de direito positivo. O que veremos na próxima aula. Professor, mas essa inspiração no corpus iuris civilis é só após a conquista árabe, né? Não. É assim, o corpus iuris civilis ele retorna. Você tem um direito romano vulgarizado e o corpus iuris civilis deixa de ser citado, deixa de existir. É os árabes que vão resgatar, a partir do século XI, essa estrutura do direito romano. Mas eles sobrevivem como costumes, né, como mores, né, os reinos bárbaros eram adaptações do direito romano. Então, o código visigótico era inspirado no direito romano, né? Mas um direito romano vulgarizado, né? Ok, gente? Ficamos por aqui.